A gente vai continuar falando, claro, dos custos dessa guerra. A guerra custa e custa muito. As primeiras 100 horas do conflito custaram mais de 3 bilhões de dólares aos Estados Unidos. 100 horas. A estimativa é do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais. Vou chamar a nossa editora de internacional, Jéssica Petrovna, que tem mais informações e os dados. Hoje, inclusive, a gente viu Donald Trump falando basicamente sobre custos, né? Petróleo, os custos para os americanos. Conta mais sobre esses números. Sim, Juliana, esse tem sido um questionamento lá nos Estados Unidos. É sempre importante lembrar que Donald Trump foi eleito com o discurso de America First, sempre foi contra guerras no Oriente Médio. Então, os americanos estão questionando essa guerra contra o Irã. Como você falou, o custo foi de 3,7 bilhões de dólares nas primeiras 100 horas de guerra lá no Oriente Médio. Isso significa que cada dia de guerra custa 890 milhões de dólares. Nós preparamos uma arte que detalha um pouco com o que esses milhões, bilhões de dólares estão sendo gastos. Então, só os gastos operacionais são de 196 milhões de dólares. Mas tem um detalhe. Só 178 milhões estavam previstos no orçamento do Ministério da Defesa americano. No que diz respeito à munição, os Estados Unidos gastaram 2.000 munições até aqui nessa guerra, segundo essa estimativa do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais. Essas munições, elas têm um custo de 3 bilhões de dólares, mas nenhum dólar estava previsto no orçamento americano. Mesma coisa para repor as perdas em combate ou para consertar os equipamentos que eventualmente foram danificados no conflito. 390 milhões de dólares em gastos estimados e nenhum dólar previsto no orçamento. E aí o total, né, que a gente vem falando, 3,71 bilhões de dólares que foram gastos, mas a maior parte, mais de 3,5 bilhões de dólares, não estava prevista no orçamento. Isso significa que provavelmente Donald Trump vai precisar de um orçamento adicional para o Ministério da Defesa. Uma coisa que esse levantamento aponta, Juliana, é que esses custos eles tendem a reduzir, porque o começo da guerra ele é sempre mais intenso, as batalhas são mais intensas, e o Pete Hegseth, que é o secretário de Defesa americano, ele falou ontem que o Irã tem reduzido bastante esses lançamentos de mísseis. Segundo o Hegseth, essa redução foi de 86%. Então, o custo deve diminuir, mas ainda assim é um custo bastante alto. Nós estamos falando em 800 milhões de dólares por dia, Juliana. Só as operações navais ali custam em média 15 milhões de dólares por dia. Isso sem contar nas operações aéreas, em toda a logística terrestre, nas bases americanas que estão sendo atacadas. Exatamente. Isso gera um custo. Vai ter que reconstruir também muita coisa, né? Exato. E como que esse chegou a esse número? Os Estados Unidos têm divulgado poucos dados sobre essas operações. Então, essa estimativa, ela olha o que o Departamento de Defesa divulgou sobre quantas munições usou, sobre quantas tropas mobilizou, que tipo de armas mobilizou e compara com o levantamento da Secretaria de Orçamento de quanto custa, por exemplo, manter um caça F-35 no Oriente Médio, ou um destroyer, ou um porta-aviões, como os Estados Unidos moveram. Então, são estimativas, mas que nos ajudam a entender a dimensão desse conflito para os Estados Unidos, Juliana. Um país que as pessoas estão reclamando de inflação, vão fazer ali uma pressão, vai ter que explicar esses gastos para o Congresso, enfim, vamos acompanhar.